Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso encontro semanal para mais uma aula de filosofia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui reunidos, mesmo separados, para avançarmos no conteúdo da nossa disciplina. O tema da aula de hoje, vocês já vão saber. Mas antes que vocês saibam do tema da aula de hoje, vamos manter um pouco aqui de segredo, um mistério, para dar uma ênfase no nosso trabalho e para que vocês possam esperar mais um pouco antes de saírem do canal. Vamos fazer aquela nossa preparação? Isso mesmo. Todas as aulas, quando nós nos encontramos, eu peço para vocês se prepararem. Então, se você está aqui chegando pela primeira vez, meu muito obrigado pela sua atenção, pela sua inscrição no nosso canal. Mas lembre-se, nesse momento, esta aula está sendo transmitida em tempo real pelo YouTube. Então, você que está chegando agora e ainda não clicou no botão de inscrever-se e nas notificações, já eu vou lembrar você de fazer isso. Mas, antes de fazer isso, eu quero que você se prepare adequadamente para esta aula. Afinal de contas, você é um trabalhador, você é uma trabalhadeira. Todos nós, enquanto estudantes, também trabalhamos. Sendo que a gente não tem noção disso, né? Eu repito isso todas as semanas, para ver se vocês guardam, registram, porque o estudante também é um trabalhador. Ele trabalha com a mente, ele trabalha com toda a sua capacidade de pensamento. E isso desgasta, isso queima calorias, isso também dá prazer. Então, vamos nos preparar adequadamente para que a gente possa absorver o máximo que a gente puder e que a gente possa participar de forma ativa durante todo o tempo desta aula. E para que isso aconteça de uma forma eficaz, é importante vocês estarem com todo o material de trabalho em mãos. Nós aqui temos algumas ferramentas sugeridas. Nós temos, por exemplo, um lápis, nós temos borracha, nós temos régua, mas nós temos duas coisas que são fundamentais. O smartphone, que provavelmente é o que você está utilizando agora nesse momento, mas se você está utilizando um tablet, um computador, também não tem problema, e o caderno. Ah, professor, mas e o livro, professor? O livro que está aqui, debaixo dessa seta. Não, debaixo da seta não, está em cima da seta, né? Eu fiz a seta embaixo. O livro é importante, sim, mas o livro, caso você tenha recebido na sua escola, maravilha, você vai poder acompanhar esta aula através das páginas que eu vou disponibilizar já no primeiro slide, no primeiro momento que a gente iniciar o conteúdo. Mas, caso você não tenha, também não tem problema, porque ao final desta aula, como eu sempre faço, eu vou disponibilizar as páginas que nós utilizamos. Então, volto a falar, para que vocês registrem. Todas as aulas eu uso o livro Filosofando como suporte e disponibilizo as páginas que eu utilizei para suporte da aula. Mas o fato de disponibilizar as páginas ou citar para vocês quais páginas que eu utilizei não é apenas para que vocês tenham isso registrado e esqueçam. Não, é para que vocês possam dar continuidade ao trabalho do estudo. Para que vocês possam ler, para que vocês possam buscar entender, para que vocês possam anotar suas dúvidas, aquilo que surgir de pergunta no decorrer da leitura. Então, as páginas fazem parte do trabalho de vocês. Então, não apenas acompanhar aqui a aula, não apenas fazer o exercício, mas também a leitura é um dos trabalhos de vocês. Por isso que eu disponibilizo as páginas. Tá bom assim? Então, já que a gente já falou do livro, vamos falar do caderno? Bem, está aqui o caderno. O caderno é o seu material de trabalho de grande importância, porque nele você vai registrar a data de hoje. Isso mesmo, registre a data de hoje, porque a data de hoje ela vai identificar você dentro da sala de aula. Ela vai dizer que você esteve aqui nesse momento. Tá, você pode colocar aí as suas perguntas, sua participação no chat. Não tem problema, você pode fazer isso. Mas o que é mais importante do que o chat? É o registro que você vai carregar com você.
Porque o chat, daqui a pouco ele desaparece, mas o seu caderno não. Então coloque aí a data de hoje, coloque o nome da disciplina Filosofia logo embaixo e escreva também o nome do professor que vos fala, Professor Cristiano Xavier. Isso mesmo. Quem tiver dúvida, quem não souber escrever, o meu nome está logo aqui embaixo, Cristiano Xavier. Tá bom assim? Então vamos dar continuidade à nossa preparação? A próxima etapa da nossa preparação é aquela em que nós fazemos a escolha do nosso local. Pensem comigo. Se nós estamos com todo o material na mão, a gente precisa ir para o nosso local de trabalho. É claro que antes de estarmos nessa formação, nessa preparação remota, onde eu estou aqui e vocês estão aí, nós estamos juntos no mesmo momento, mas em casas e em lugares separados, nós iríamos para a escola. Nesse momento, nós estaríamos aqui na escola, né? Vocês chegando para a aula e eu já estaria na sala de aula, já colocando o conteúdo no quadro. Entretanto, isso não está acontecendo. E tudo indica que, quando voltar a acontecer, vai acontecer de maneira diferente. Mas o fato é que lá já tinha um local preparado. A sala de aula já estava pronta, as cadeiras já estavam lá, o quadro já estava lá e até o professor. Agora não. Agora você precisa escolher o lugar onde você vai estudar. Você precisa preparar esse lugar. Então, quando eu falo isso, é porque quando você escolhe um espaço, seja ele qual for, e você, todas as vezes que for realizar aquela tarefa específica, você utiliza o mesmo espaço, o teu cérebro entende que aquele espaço é importante, ele faz parte do seu processo de aprendizagem. Então, ele facilita a sua compreensão de tudo aquilo que está sendo comentado, está sendo discutido. Então, eu sugiro aqui, faço algumas sugestões. Sugestões essas que não precisam ser seguidas. Uma delas é um sofá, a outra é essa mesinha que eu considero uma mesinha de cozinha, e a outra é essa outra mesinha que você pode colocá-la em qualquer lugar. Mas, independente do local onde você vai estar, que seja sempre o mesmo, volto a frisar isso, tem duas coisas que eu friso sempre. A primeira é a água. Está aqui, ó. A minha água está aqui. Sempre falo da água. Eu pareço até um disco arranhado, né? Eu fico repetindo todas as semanas, mas é para que vocês possam sempre lembrar. A água é fundamental na preparação, no estudo e até mesmo no trabalho de qualquer pessoa, porque ela vai mantendo o teu corpo funcionando de uma maneira equilibrada, e quanto mais água você bebe, melhor o seu sangue circula, então você consegue pensar de forma mais clara e também consegue se manter atento e atenta, concentrado e concentrada. Então mantenha a sua água aí do lado. Eu trago aqui uma sugestão, uma canequinha, que não precisa você ter uma caneca, pode ser uma garrafinha como a minha, pode ser um copo, mas que sempre tenha água dentro desse copo, nessa caneca, para que você possa, ao longo da aula, que vai durar o tempo médio de uma aula, uns 50 minutos, mas durante toda essa aula você precisa estar sempre bebendo água, tá bom? E a outra questão que eu quero comentar é a minha sugestão proibitiva, esta aqui, ó. Por que proibitiva, professor? Por quê? Porque eu sugiro sempre a vocês evitarem acompanhar as aulas deitados à cama. Porque quando vocês vão para a cama assistir qualquer coisa, a tendência é vocês se acomodarem, ficarem tão confortáveis a ponto do corpo relaxar. E se o corpo relaxar, é um passo para a sonolência. Nós não queremos que vocês durmam, não queremos que vocês fiquem sonolentos, porque esta aula, por mais que eu busque trazer dinamismo para a aula, ela é uma oratória. Vocês participam no chat, mandam comentários, fazem perguntas, mas ela é uma oratória. Então, a gente pode até estar discutindo ativamente, mas para isso a gente precisa estar num lugar onde favoreça essa atividade. E a cama não vai favorecer essa atividade. Tá bom assim? Então estamos combinados? Claro que cada um vai escolher o seu lugar, mas estão aí as minhas sugestões. Agora, vamos para a terceira e última etapa da nossa preparação. A terceira e última etapa
é aquela que eu já começo agradecendo. Primeiro, agradeço a você que está aqui todas as semanas, já está inscrito no nosso canal, você já clicou nas notificações, já acionou a campainha, já recebe as notificações todas as vezes que uma aula está indo para o ar. Você que realiza todos os exercícios, que manda pergunta, que comenta. Então, a você, o meu muito obrigado, todo o meu agradecimento por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, que faz cada vez mais com que eu me dedique com afinco para estar aqui todas as semanas apresentando o conteúdo que nós estaremos apresentando de qualquer maneira dentro da sala de aula presencialmente. Então, para mim, a aula não parou, para mim a escola continua funcionando, só que agora funciona de uma outra forma. E essa outra forma nós estamos aqui compartilhando com vocês. Agora, isso é para você que já está aqui ativamente todas as semanas. Agora, para você que vem de vez em quando ou está chegando pela primeira vez e já está chegando assistindo essa aula pelo YouTube, já coloca aí o seu oi, escreve aí no chat. Oi, professor, como é que você vai? Dá o seu like, já aproveita, já vai participando ativamente. Coloca aí o seu dedo, se tiver no mouse, se tiver no smartphone, em cima desse botão inscrever-se. Você que está chegando agora, inscreva-se no nosso canal para que você possa estar sempre recebendo as notificações. Claro, se você clicar na campainha. Mas por que eu falo sempre isso? Eu nem gosto muito de ficar falando isso, mas é importante. Eu reconheço a importância. Afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando, vocês também estão aí trabalhando. E isso só vai acontecer se nós estivermos juntos. Se nós estivermos contribuindo e colaborando uns com os outros. Então, é por isso que eu peço para vocês se inscreverem, para clicar nas notificações. E é claro, vocês, quando fizerem isso, vocês vão me receber na casa de vocês. E isso, para mim, é de uma importância muito grande. Poder ser recebido por vocês na casa de vocês é algo inédito na minha vida. E agora, com essa condição de trabalho, eu estou podendo fazer isso. Então, meu muito obrigado por me receber na casa de vocês. E eu também abro as portas da minha casa para que vocês possam ser recebidos e se sentirem seguros e protegidos para que possam dar continuidade à preparação e ao estudo de vocês. Tá bom? Então, primeiro inscreva, depois clique nas notificações da nossa campainha para que vocês possam receber sempre os avisos. E é claro, foi legal a aula? Gostou? Chegou no final? Se sentiu bem? Dá aquele like, dá aquele curtir, dá aquele gostei, que vocês vão estar contribuindo bastante para o fortalecimento do nosso trabalho. E por último, e eu faço questão de frisar, eu peço a vocês para clicarem aqui nesse botão de compartilhar. Porque o botão de compartilhar, o que ele nos diz? Que existe alguém em algum lugar que está precisando da nossa ajuda. Então é um momento em que a gente pode ser solidário, a gente pode ser solidária, a gente pode ser fraterno, a gente pode ser fraterna. Nós podemos ser caridosos e caridosas. Porque se eu olhar para o lado, olhar para o meu WhatsApp e perceber que tem alguém lá que não está estudando, que não está acompanhando as aulas por qualquer dificuldade, vou lá e clico, compartilho essa aula com essa pessoa. Pode ser da sua turma, pode ser do seu colégio, pode ser de outro colégio, pode ser de outra turma, pode ser um vizinho, uma vizinha, alguém que se interessa pelos temas que a gente discute, que a gente debate aqui. Então, vamos ajudar as pessoas a se melhorarem, vamos ajudar as pessoas a perseverarem, a continuarem acreditando, a terem fé em si mesmas, porque estudando a gente cresce, a gente prospera, a gente avança. Então, vamos ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas estiverem avançando, melhor vai ser para todos nós. Não pensem que ajudando alguém, vocês vão estar gastando tempo, jogando tempo fora. Muito pelo contrário. Quando a gente ajuda alguém, a gente também se ajuda. Porque se aquele outro melhora e ele faz parte do meu convívio, todo o ambiente que nós utilizamos para o nosso relacionamento, para o nosso convívio, ele melhora também. Então pensem nisso, tá bom assim? Então assim nós concluímos nossa etapa de preparação e já vamos para a nossa primeira tela do conteúdo. E aí vocês já podem ver que aqui no rodapé nós temos as páginas,
que é a página 246 a 249 do livro Filosofando. Então, se você está com o livro, você já pode aproveitar e ir abrindo o livro nessa página. E nós vamos falar de um assunto que ele dá continuidade ao assunto que nós discutimos na aula anterior, que na aula anterior nós falamos sobre os direitos humanos, não é verdade? Então, se a gente fala de direito, já falei para vocês em outra ocasião, também precisamos falar de deveres. Mas, quando se fala de direitos humanos, nós estamos falando de um direito universal, né? São direitos que abrangem qualquer característica, não são específicos. Mas, como é que surgem os direitos humanos? Até chegar a elaborar uma declaração dos direitos humanos, como comentei com vocês na aula passada, inclusive quero lembrar vocês, já lembrando agora, para que eu não esqueça. Na aula passada e na aula retrasada, nós viemos falando sobre essas questões sobre direitos. Então, daqui a pouquinho, aqui em cima, vai aparecer para vocês um link escrito assim, reprise das aulas anteriores. Nesse link, basta você clicar que você vai ter acesso à aula número 25 e à aula número 24, porque nós já estamos na aula número 26. Então, nesse link vai aparecer duas vezes. O primeiro link vai ser para a aula número 24. O segundo link para a aula número 25. Tá bom assim? Mas se você perder o link, não tem problema. No final da aula, ou desse lado, vai aparecer também um outro link, uma janelinha, escrito lá, playlist. Essa playlist tem todas as nossas aulas. Não são 26 aulas, porque a gente conta também o período que tivemos aula presencialmente, mas aí pelo menos umas 20 aulas nós já estamos lá nessa playlist. Não tem uma aula faltando. Então, é só vocês clicarem lá e vão poder reprisar e assistir todas as outras aulas e colocar, claro, todo o conteúdo em dia. Combinado? Então, nós viemos falando nas últimas aulas a respeito de direitos. E nada melhor do que trazer para a nossa discussão sobre direitos alguns filósofos. Por quê? Porque tem 3 filósofos na história da filosofia que discutem a questão do direito e buscam compreender os limites desses direitos e como que isso acabou virando lei. E esses filósofos são conhecidos na história da filosofia como os contratualistas. Então nós vamos falar sobre os contratualistas. Vocês vão ver sempre em provas falando sobre eles. Por quê? Eles marcam essa discussão com as suas perspectivas, com os seus olhares a respeito da relação que nós, seres humanos, temos com os direitos adquiridos e os direitos a adquirir. Combinado assim? Então vem comigo, vamos conhecer pelo menos 3 desses filósofos. Poderíamos incluir mais alguém, mas nós vamos trazer esses que são os básicos, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jacques Rousseau. Tá bom? Então, vem comigo. Importante, hein? Volto a frisar que todo o conteúdo que nós estamos aqui apresentando, ele foi tirado e tem como suporte o livro Filosofando nas páginas que estão aí distintas. Então, se você está aqui nos assistindo pelo YouTube e está também acompanhando pela leitura do livro, se tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, alguma coisa que não está sendo apresentada aqui e você quiser perguntar, é só colocar aí no chat. Coloca no chat que a gente vai respondendo. Combinado? Se acontecer de eu não responder de imediato, é porque alguma coisa aconteceu e eu não pude estar presente na hora que você fez a pergunta. Ou eu fui no banheiro, ou de repente caiu alguma coisa lá fora na minha casa e eu tive que ver os cachorros, ou se alguém me chamou no portão, sempre tem alguma coisa, né? Essas são as questões, né? A gente trabalha em casa, tem essas demandas e vocês sabem muito bem disso. Mas se eu não responder de imediato, eu vou estar respondendo assim que eu voltar daquilo que eu fui chamado. Tá bom assim? Combinado? Então, vem comigo e vamos à leitura.
Sempre peço a vocês a lerem, porque quando vocês leem, vocês também registram as informações. Mas o professor falou que a aula está ao vivo, e como é que o senhor vai ter um problema e vai sair da aula? Calma, essa aula está ao vivo, porque ela está sendo gravada ao vivo. Então, quando a gente faz uma gravação ao vivo, é só para explicar para vocês, a gente faz uma gravação ao vivo, a gente disponibiliza o chat para vocês. Então, provavelmente, se você não estiver nos assistindo no horário que ela está sendo disponibilizada para vocês, é natural você não ter condições de conversar comigo no ao vivo. Mas mesmo assim, você vai poder conversar comigo depois. Basta mandar seus comentários, suas perguntas via os canais que estão disponíveis, inclusive pelo YouTube. Tá bom assim? Porque aqui a gente não vai atender vocês de noite, né, tarde da noite, mas enquanto estiver no horário de aula, eu vou estar disponível para atender as demandas que vocês trouxerem, as perguntas que vocês tiverem. Combinado? Então aproveitem isso, já tem alguma pergunta, vai colocando aí no chat, vai participando, vai dando o seu like, vai compartilhando, vai fazendo aquilo tudo que a gente conversou ainda há pouco. Então, Thomas Hobbes. Vamos conhecer um pouco o Thomas Hobbes? Então, Thomas Hobbes é um filósofo inglês que viveu em 1588 a 1679. Deu ao tema do poder o primeiro tratamento jurídico na modernidade. Então, é o primeiro a começar a discutir esse tema, chamado poder. Para ele, o ser humano é movido por paixões naturais. Portanto, seu objetivo não é fazer o bem para os outros, nem salvar a própria alma. Percebam só o que o Hobbes está dizendo. Hobbes está dizendo que nós, seres humanos, somos movidos por paixões. Deixa eu consertar aqui porque ficou tortinho essa linha. Então, ele está dizendo que nós, seres humanos, somos movidos por paixões. E essas paixões que são naturais nos impedem de fazer o bem para os outros. E nos impedem também de salvar nossa própria alma. Porque enquanto nós estamos aqui movidos pelas paixões, a única coisa que nos preocupa é a satisfação dos nossos próprios desejos. Olha como isso é complicado, né? Veja só. Como isso que o Hobbes está dizendo explica muita coisa, mas não quer dizer que seja uma verdade. Por que não quer dizer que seja uma verdade? Porque nesse momento o filósofo está tendo a sua reflexão. E se ele está tendo a sua reflexão, outras reflexões são possíveis. Entenderam agora? Então ele disse que o ser humano é movido por paixões naturais, portanto, seu objetivo não é fazer o bem para os outros, nem salvar a própria alma, mas satisfazer seus próprios desejos e interesses, mesmo que para isso seja necessário prejudicar alguém. Bem, é claro que o filósofo está observando a sociedade. É claro que ele está refletindo sobre uma sociedade do século XVI, como vocês podem ver aqui. Século XVI e século XVII, que foi o período em que ele viveu. Então ele está vendo uma sociedade que ainda está vivendo períodos medievais. Então, é natural você ainda reconhecer o mal dentre as pessoas. Então, esse período é um período em que valores humanos ainda não estavam sendo discutidos de forma profunda e com dedicação, com atenção, buscando compreender realmente quais são os limites nossos e os limites dos outros. Então esse é um aspecto interessante para a gente pensar sobre essa filosofia do Thomas Hobbes. Então a premissa hobbesiana não é propriamente pessimista, mas filosoficamente útil para pensar o tema do poder com realismo, sem ilusões. A hipótese do filósofo é que, na ausência de um Estado forte e centralizado, os indivíduos tenderiam a tratar cada um apenas em benefício de si mesmo. Situação que tornaria a vida de todos precária, violenta, terrível e curta. O que ele está dizendo? Que esse período
não há um Estado forte e centralizado. Bem, daqui a gente já pode tirar uma conclusão. Qual é a conclusão? Que para Hobbes a única solução está aonde? Aonde? No fortalecimento do Estado e na centralização do mesmo. Para Hobbes, apenas um Estado forte e centralizado é capaz de controlar essas animosidades. Deixa eu corrigir aqui. Que eu faço aqui com o mouse e aí o mouse escorrega. Mas vamos lá. Então, somente o Estado seria capaz de controlar as animosidades, essas tendências ao mal, esse controle do que nós chamaríamos de quê? Da perversidade. Então, para o Hobbes, isso é ponto importante para a gente entender a filosofia dele. Alguma pergunta? Está lendo o livro? Aproveita aí. Coloca no chat. Ele está onde o chat? Está aqui desse lado, né? Não, ele deve estar aqui. Isso, acho que ele está aqui. Então, coloca aí no chat. Se você está olhando pelo smartphone, deve estar aqui embaixo. Se é pelo smartphone, está aqui embaixo. Então aí você coloca aí no chat sua pergunta. Você já passou por esse momento de você ter uma vontade, uma força muito grande, como se fosse uma paixão de prejudicar alguém? Não temas. Não precisa colocar isso aí também. Só para refletir. Se em algum momento você teve essa força interior, uma vontade imensa de prejudicar alguém, é porque nesse momento, se você está refletindo a respeito desse sentimento que você está tendo, você está fazendo uso de uma filosofia do século XVI que foi escrita por Hobbes, em que ele diz que isso é natural nosso e que a gente precisa de um Estado. O que é precisar de um Estado? A gente precisa de um Estado forte. E é claro, esse Estado forte vai ser responsável por legislar, por criar leis. E essas leis, elas vão servir para nós como um alerta. Ó, se você fizer isso, você vai ser preso. Se você fizer isso, você vai ser punido. Então, o direito no Hobbes é encarado até então como atividade ética e prudencial, como fenômeno anterior e independente da noção de Estado. Passou a identificar-se com o próprio Estado, que na visão hobbesiana deve ser o detentor exclusivo da produção jurídica. Então, para Hobbes, apenas o Estado pode criar lei. Por mais que ele já existisse, ou seja, a ciência direito já existisse, é apenas o Estado que pode utilizar essa ciência para controlar as nossas animosidades, as nossas tendências ao mal, à perversidade, à violência. Compreende? Podemos prosseguir? Perguntas? Aproveite quem está chegando agora, está pegando essa live agora no meio do caminho. Daqui a pouco vocês vão estar recebendo aí um formulário de atividade. Esse formulário de atividade não está com as páginas do livro, mas você também, antes mesmo de receber o formulário de atividade com as páginas do livro, se você tiver o livro, já pode ir abrindo o livro nas páginas que estão logo aqui embaixo, a página 246 a 249, e já pode ficar anotando suas perguntas. Importante, antes de partir para o nosso segundo filósofo. Percebam, nós estamos aqui conversando. Essa aula está em tempo real, mas ela, ao mesmo tempo que ela está em tempo real, ela também está sendo gravada. Então, se você não assistir essa aula agora, junto conosco, você vai poder assistir depois. E quando você assiste depois, ou quando você assiste no mesmo momento que ela está sendo apresentada, tem duas coisas que podem acontecer. Se você está assistindo ela no momento que ela está sendo apresentada, você pode participar ativamente, mandar perguntas em tempo real. Mas, se você quiser pausar, você pode pausar. Pode resolver um problema, pode ir na rua, pode ir no banheiro, pode beber uma água, pode ir no quintal esparecer, você pode fazer o que você quiser e depois voltar para a aula. Esse é o grande benefício de a gente estar aqui junto, separado, através desse sistema híbrido de estudo. Então, esse grande benefício de nós podermos interromper a fala do professor
também pode ser utilizado para que você possa fazer pesquisas. Então você está aqui assistindo essa aula, eu acabei de falar de Thomas Hobbes. Quer saber um pouco mais de Thomas Hobbes? Entra aí no Google, escreva Thomas Hobbes e comece a pesquisar. Você vai perceber que tem alguns sites que falam com mais profundidade a respeito de cada um dos temas que a gente discute aqui. Então, não fique satisfeito ou satisfeita apenas com aquilo que a gente apresenta. Nós estamos aqui servindo de interlocutores. É como se estivéssemos acendendo lanternas num caminho onde você vai ter que caminhar sozinho e sozinha, mas sabendo que tem alguém ali te guiando. Então, olhe para mim como um guia, alguém que está aqui guiando vocês para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês a respeito dos temas que a gente discute aqui. E é claro, se dentre vocês alguém já está se aprofundando no tema e quiser colocar uma pergunta, um comentário ou debater o assunto via canais de comunicação que nós temos, fique à vontade, vai ser um maior prazer poder discutir e debater com vocês qualquer um dos temas que a gente trata aqui todas as semanas. Tá bom? Então, prosseguindo, nota-se aqui uma novidade, a construção artificial do Estado, o qual realiza a construção artificial do direito, ao mesmo tempo que se transforma em instrumento para assegurar a paz. Apenas assim seria possível uma vida tranquila, protegida da agressão dos outros. Que interessante, né? A gente que reclama tanto do Estado, olha só o Thomas Hobbes falando que o Estado é necessário. Nossa primeira palavra-chave, Hobbes. Anote aí a nossa primeira palavra-chave, Hobbes. Se você está chegando pela primeira vez aqui, a sua primeira aula, vai se acostumando. Todas as aulas eu deixo ao longo da aula palavras-chave. Essas palavras-chave devem ser respondidas em ordem, da primeira palavra até a última, no formulário de atividades que vocês vão receber junto com o exercício de fixação. Então, agora que já sabem como é que vai funcionar, vamos continuar na nossa leitura. O segundo filósofo, que também é contratualista, e vocês vão começar a perceber, mas contratualista significa o quê? Bem, é que eles têm como visão o contrato como uma forma de estabelecer o domínio, o controle das animosidades, o controle, a gestão das pessoas em sociedade, a gestão social. Então, isso só é possível, segundo eles, a partir de um contrato. Só que cada um tem um olhar específico para o contrato. Então, quando o Hobbes fala da criação da lei, ou seja, da gestão da lei, da gestão jurídica pelo Estado, ele está pensando num contrato. Nesse contrato onde o Estado vai ser o detentor da sua elaboração, da sua proteção, do seu cuidado. Até aqui tudo bem? E o Locke? O que o Locke vai fazer? Bem, a contribuição do Locke, que também é em inglês, foi já no ano de 1632 a 1704. Ele é um pouco mais velho, né? Nasceu depois do Hobbes, que é do século XVI, século XVII, o Locke já é do século XVII, século XVIII. É um dos teóricos do liberalismo do século XVII. Para ele, a propriedade, preste atenção, propriedade, palavra-chave aqui, ó. Propriedade é tudo o que pertence a cada indivíduo, ou seja, sua vida, sua liberdade e seus bens. Vou repetir, para Locke, a propriedade é tudo o que pertence ao indivíduo, seja sua vida, sua liberdade e seus bens. Portanto, mesmo quem não possui bens é proprietário de sua vida, de seu corpo, de seu trabalho e, por consequência, dos frutos desse empenho. Então, ele já abre uma outra visão, ele já se coloca numa outra condição. Ele enxerga tudo que pertence a um indivíduo como propriedade. E ele enxerga a vida como uma propriedade. Ele enxerga o trabalho como uma propriedade. Aquilo que você está fazendo agora é uma propriedade sua. E se é sua propriedade, pensem só. Se eu sou proprietário de alguma coisa e eu coloco essa coisa à disposição em determinado momento a alguém, ou seja, vamos supor o trabalho. O trabalho é minha propriedade.
Então eu vou disponibilizar o meu trabalho a alguém. Então coloquei à disposição de alguém o meu trabalho. Só que o trabalho é minha propriedade. O que é isso que eu estou fazendo quando eu coloco à disposição o meu trabalho a alguém? Coloque aí no chat, quero ver se vocês sabem. Um ponto para quem colocar certo, hein? Muito bem. É isso. O trabalho, quando a gente coloca à disposição de alguém, nós estamos num processo de negociação. O meu trabalho tem um valor, que eu sou dono dele, e você que está contratando esse trabalho precisa me pagar por ele. Por isso os salários. Ficou claro isso para vocês? Já tinham pensado nisso? Porque a gente recebe salário? Tá aí. Porque o trabalho é nossa propriedade, segundo Locke. Então essa reflexão representa um novo interesse pela autonomia do sujeito, não mais dominado por governos absolutos, no que se opunha a Hobbes. O Locke se opõe a Hobbes. Por quê? Para Hobbes, vou até puxar uma setinha aqui, para Hobbes, o absolutismo era o que havia de mais correto na sociedade. O absolutismo. Por quê? Porque era onde ele via o papel dos governos centrais, centralizando o poder, elaborando leis, controlando as animosidades, permitindo que as pessoas pudessem viver em paz, em harmonia. Só que para Locke não é isso, não é o governo, não é o Estado. Porque para Locke isso seria como uma escravidão, uma servidão. Então a concepção de liberdade de Locke não era ampla, pois apenas os que possuíam fortuna tinham condições de usufruir pela plena cidadania e, portanto, de votar ou ser votado. Então, qual é a dificuldade nessa reflexão de Locke? Por mais que ele discutisse a questão da escravidão ou da servidão ocorrer na medida que você tem governos muito autoritários, que seria o absolutismo, ao mesmo tempo, ele diz que a concepção de liberdade só é possível se você possuir fortunas. Se você possuir fortunas. Por quê? Porque se você é proprietário, a única pessoa, os únicos indivíduos que teriam muitas propriedades e logo poderiam barganhar melhor, negociar melhor, seriam os ricos. Aqueles que tivessem poder econômico, poder aquisitivo alto, a alta burguesia, a aristocracia, a nobreza, a própria igreja. Então, esses sim, possuidores de fortuna, poderiam experimentar a liberdade. Aquele que só tinha a vida ou só o trabalho como propriedade, não teria muita barganha, então seria menos livre. Compreendem? Até aqui, tudo bem? Então, Locke ressalta, desse modo, o elitismo, que persistiu na raiz do liberalismo, já que a liberdade e a igualdade defendidas eram de natureza abstrata, geral e puramente formal. Então, ó, questão da liberdade e da igualdade dependia do quanto que você possuía. Logo, ficava mais no aspecto da abstração, da reflexão, do que na prática. E é claro que isso, se a gente está falando de liberalismo, a gente está falando de um capitalismo que ainda não existe de uma forma, né, estricto sensu, como a gente chama. Ele não existe propriamente dito, de fato, ele já existe, mas ele não existe de direito. Ou seja, segundo o direito, segundo as leis, não poderíamos dizer que já havia um capitalismo, mas ele já funcionava. Ele já funcionava a partir dessas ideias liberais, onde o poder se concentrava também na aquisição de bens.
no quanto de bens que você possuir. Essa é uma visão de Locke. Nossa segunda palavra-chave, Locke. Coloque aí, Locke. O nosso terceiro e último filósofo que eu trago para debater com vocês, e aproveito para pedir a vocês, estão aqui, nos assistindo pelo YouTube? Já colocou ela no seu comentário, no chat? Já fez sua pergunta? Eu não estou vendo sua pergunta aqui, estou vendo outras, mas a sua eu não estou vendo. Então, coloque aí a sua pergunta, mande sua pergunta você mesmo, que está aí coçando a cabeça. Isso. Vai, coloca aqui a sua pergunta, não fique acanhado, não fique, porque a gente está aqui para auxiliar vocês no que for preciso. Agora, se você ainda está tímido, se ainda está tímida, aproveite então, já clicou no like, já deu seu like, já deu seu gostei, já se inscreveu, já acionou as notificações? Ah, já? Então me desculpe, não era bem essa a intenção. Eu só queria saber se você estava atento ou atento, porque afinal de contas nós estamos aqui para aprender um pouco mais. E tenha certeza, semana que vem tem mais aula. Então é importante você recebê-las em dia para não perder nenhuma. E o nosso terceiro filósofo é o Jean-Jacques Rousseau. Ele é do século XVIII e as noções de liberdade e igualdade avançaram com a original concepção política firmada na vontade geral, a vontade do povo, elaborada pelo cidadão de Genebra, que fica na Suíça. Ele já é do século XVIII, 1712 a 1778. Então percebam, ele também fala do direito à liberdade e do direito à igualdade. Só que, ao se tratar desses dois direitos, ele aborda pela primeira vez a questão do povo como o responsável pela afirmação dessa política, ou afirmação dessa política. Então, para Rousseau, segundo seu pensamento, segundo seu entendimento, cada cidadão pode transferir sua liberdade e seus bens apenas para a comunidade, interpretada como um corpo único, da qual ele faz parte. Então pense, ele faz parte de uma comunidade, ele tem bens. Esses bens dele só podem ser compartilhados com a comunidade. E isso seria liberdade. Porque na medida que ele compartilha os seus bens na comunidade que ele vive, ele também compartilha a liberdade. Logo, todos passarão a ter direito à liberdade se todos compartilharem os seus bens. Ele está falando de algo que ainda não está sendo discutido, mas vai ser discutido mais à frente, que nós vamos conhecer como socialismo. Ah, mas professor, não deu certo. Existe muita discussão a respeito disso. Mas é importante entender como é que uma ideia que surge numa perspectiva pode ser utilizada em outra perspectiva. E é o caso aqui. Essa transferência de liberdade de bens apenas para a comunidade faz com que cada um que pertence a essa comunidade tenha um pouco daquilo que o outro possui. Isso é cooperação. E essa cooperação, isso é parceria, isso é compartilhamento. E esse compartilhamento, essa cooperação, essa parceria faz com que os bens percam, vamos dizer, importância, e o bem material perde importância, e o que passa a ter mais importância são os bens abstratos, ou seja, os nossos valores. O conceito-chave de vontade geral sustenta a ideia de soberania popular que não se aliena, da qual participam igualmente todos os cidadãos e não apenas os mais ricos, o que assegura a liberdade de cada um. Então, participam igualmente todos os cidadãos. E ele não está falando de apenas os mais ricos, como era para o Locke. Chega então a nossa terceira palavra-chave, Rousseau. Anote aí direitinho, é uma palavra diferente, escreva aí corretamente, Rousseau. Bem, conclusão. O que a gente pode tirar de conclusão do debate desses três filósofos, da visão desses três filósofos em relação à vida em sociedade? A construção de uma sociedade harmonizada,
justa, equilibrada, onde todos podem ter acesso a tudo, onde não haja preconceitos, discriminações. Bem, claro que não discutiram isso dessa forma. Eu só estou trazendo para vocês para que a gente possa refletir. Então, até hoje se discute essa questão dos direitos, como vocês viram, né? Então, é preciso distinguir, e a gente consegue distinguir a partir da visão desses filósofos, aqueles direitos que são considerados naturais, nascem conosco, e os direitos universais e os atemporais, que acontecem de tempos em tempos. E, segundo Hobbes, na sua filosofia, nós podemos encontrar discussões sobre direitos à vida e direitos à segurança. Por isso a ideia do Estado forte, compreende? Do Estado centralizador, que mantém a jurisprudência, é ele o responsável por criar leis. Tem o direito à liberdade de Locke, só que esse já voltado para a questão econômica, quem tem posses, quem tem bens, tem direito à liberdade. E, por último, o Jacques Rousseau, que vai falar da igualdade. O direito à igualdade, em que todos nós somos iguais, e isso vai nos levar a um mundo melhor, se compreendermos e se aprendermos a compartilhar aquilo que temos, ao invés de nos apropriarmos e nos apegarmos àquilo que possuímos. Bem, isso é o que eu tenho para apresentar para vocês. Se quiserem fazer uma pergunta, esse é o momento. Aproveitem o chat, façam suas perguntas. Não está querendo botar no chat do YouTube? Não tem problema, você pode depois mandar pelo Google Chat, manda por e-mail, manda da uma forma como você quiser. Mas o importante é você participar e não carregar dúvidas. Este é um tema que está sempre caindo nas provas de concurso, no Enem, vocês que ainda vão fazer o Enem e querem já começarem a refletir a respeito, esse é um tema que sempre cai. Todo ano tem alguma coisa que fala sobre os contratualistas. Combinado? Qualquer dúvida, o chat está aí aberto. Quando ele fechar, vou continuar aqui recebendo através dos nossos canais de comunicação. Então, assim concluímos mais uma aula de filosofia. E toda aula a gente traz um exercício de fixação para que vocês possam treinar aquilo tudo que nós discutimos durante a aula. Acompanhe comigo a leitura, lembrando que ao final da aula, daqui a pouquinho, vocês vão receber um formulário de atividade com a letra A, B, C, D e E, onde você só vai marcar a letra. Não vai ter texto nenhum, é só marcar a letra. Então, você que está chegando pela primeira vez, ainda não recebeu, ainda não abriu um formulário de atividade, é assim que funciona. Você vai receber um formulário de atividade com a letra A, B, C, D e E, que você vai marcar a opção que você acha que é a correta, que você vai acompanhar aqui comigo a leitura, vai responder e depois põe no seu caderno, depois passa o formulário de atividade, ou então você acompanha comigo, lê o texto das páginas do livro e depois você volta para cá e responde a pergunta. A maneira é você que escolhe, você que vai fazer da forma que lhe deixar mais confortável. Então vamos à leitura. Considerando a constituição da sociedade de contrato, é correto afirmar sobre as filosofias de Hobbes, Locke e Rousseau qual das ideias abaixo? Letra A. Os pensamentos de Hobbes e Locke têm como elemento em comum a defesa irrestrita ao direito à propriedade. O contrato seria a celebração desse direito por meio da redistribuição das propriedades. Letra B. A liberdade é tomada por Rousseau como a própria essência do homem, o que torna impossível sua negociação, sob pena de deixarmos de ser humanos. Letra C. Segundo Rousseau, o Estado reúne os indivíduos sob a égide do pacto. Contudo, o pacto é celebrado, no seu início, por meio de uma unanimidade, ou seja, vontade geral. Letra D. Para Locke, a negação do postulado aristotélico de que os homens são naturalmente sociáveis implica a assimilação de um egoísmo nato e, por conseguinte, a necessidade do Estado. E letra E. O direito à propriedade aparece em Locke como epicentro da constituição do Estado e único ponto que explica sua fundação. Reflitam, volte à aula assim que ela terminar, se achar necessário, leia as páginas do livro e responda. Combinado? Concluímos mais uma aula de filosofia e antes de nos despedirmos em definitivo, vamos conhecer a mensagem de hoje.
vamos recebê-la. E para falarmos da mensagem de hoje, nós vamos trazer um filósofo chamado Immanuel Kant, um filósofo prussiano. E ele diz o seguinte para nós: todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Vou repetir o que Immanuel Kant nos disse. Todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Assim, chegamos ao final de mais uma aula, a conclusão de uma aula de filosofia. E caso você queira comentar essa mensagem de Kant, fique à vontade, comente. Se você está aqui nos aguardando até o final, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final da aula. E agora, vamos nos despedir, convictos de que nós nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para mais uma aula de filosofia. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!